Olá, pessoal. Eu me chamo Zilvanzita, eu sou enfermeira do Hospital da Restauração, tenho 35 anos de casa. Agora eu estou como presidente da comissão de ética, né? Antes eu ocupava a função de coordenadora da emergência pediátrica e presidente da comissão de ética. Agora estou exclusiva da comissão de ética, né? Então, assim, eu fui convidada pelas colegas do Bloco Cirúrgico, né? Eles estão realizando a primeira webinar do Bloco Cirúrgico do Hospital da Restauração, né? O título delas é Assistência Segura ao Paciente, e aí elas me convidaram, né? Eu acho que é uma chance muito boa da gente colocar, né, para fazer as pessoas conhecerem um pouco mais, né, ter um conhecimento de como funciona a comissão de ética, né? O que é uma comissão de ética em enfermagem? Então, assim, a gente vai trazer esse momento agora com vocês, e o tema que a gente escolheu é comunicação efetiva e mediação de conflitos, uma reflexão da comissão de ética. Isso, sim, quero que vocês, não vou falar nada, depois vocês vão ver a importância e por que a gente escolheu esse tema, né? Por que a gente escolheu, né, mediação de conflitos e a comunicação efetiva. Então, vocês, quando eu começar a falar, né, então vocês vão entender o porquê. Ok? Então, tá aí, né, assim, a gente já colocou aí para vocês verem, né, primeiro webinar do Bloco Cirúrgico, o título delas, Assistência Segura ao Paciente, e o nosso tema, né, ou seja, um subtema, a comunicação efetiva e mediação de conflitos. Isso vai ser uma reflexão nossa, é uma reflexão da Comissão de Ética, e que vai se expandir para vocês também, uma reflexão também para quem estiver ouvindo a gente, para os nossos ouvintes. Vamos lá. Então, a gente começa. O que é uma comissão de ética em enfermagem? Né? Então, as comissões, a primeira comissão ela foi formada foi uma resolução do COFEM, a resolução número 172, isso em 94. E aí, ela foi se atualizando, né? Foram atualizando com outras resoluções, e a mais atual hoje é o 593 de 2018. Né? Então, a comissão de ética, o que é uma comissão de ética? Por que será que o COFEM resolveu, né, essa resolução, abrindo, instalando, implantando as comissões de éticas nas instituições? Né? Então, é um instrumento representativo do Corém de Enfermagem, né? No caso, a gente aqui, nós somos a comissão de ética que a gente representa o Corém, Pernambuco, né? A gente representa, dentro da instituição, representa o Corém. Isso em caráter permanente, através de eleições, né? A gente já está na segunda gestão, que possui qual é a finalidade dessa comissão? Ela tem uma função educativa, ela tem função consultiva, conciliadora, de orientação e vigilância ao exercício ético e disciplinar dos profissionais de enfermagem da instituição. Então, a gente fez esse gráficozinho, né, esse quadro, né? Eu quero dizer aqui que eu tive ajuda, né, a gente fez com a colega, né, ela foi uma ajuda muito boa, né, a Carmen Daniela, que está junto comigo aqui, né, então a gente procurou fazer da melhor forma possível. Ela também é professora, né, então ela tem mais assim um know-how com relação a isso. Então a gente, só para mostrar mais, só para reforçar mais, e a gente sabe quando visualiza, quando a gente olhar, né, a gente fixa mais coisas, entende melhor. Então, as finalidades. Garantir a conduta ética, através de quê? Quer dizer, que a gente analisa as intercorrências que são notificadas através de denúncia formal ou através da auditoria também. A gente zela, né, a função nossa também é zelar pelo exercício ético dos profissionais da instituição. A gente colabora com o Corém também, né, no combate ao exercício ilegal da profissão e na educação, orientação e divulgação de temas relativos à ética profissional.
E, por último, também a gente representa o Corém, né, que a gente já falou aqui, para apoiar o Corém, que fará parte da estrutura organizacional da instituição. Como existem outras comissões, né, por exemplo, comissão de óbito, a CCIH, a gente se junta a essas outras comissões existentes no hospital, ok? Aqui embaixo a gente vai sempre colocar alguma coisinha que alguém queira ver depois, observar depois, aqui no rodapé, a gente coloca alguma observação. É interessante vocês também observarem, se quiserem fazer uma anotação. Bom, então, apresentando os membros da comissão, né? Eu, Silvanzita Brito, estou como presidente, né? Aí aqui está um pouquinho, né? Só disse que eu sou da emergência pediátrica e atualmente eu estou à disposição da comissão. Temos como secretária a nossa colega, enfermeira Carmen Daniela, que também está aqui ao meu lado, que está me ajudando aqui, ela está produzindo, né? Me ajudando a produzir o vídeo. Hoje ela também está à disposição, foi um ganho para nós, né? Que ela está à disposição, ela está com seu tempo, né? Ela é enfermeira da unidade de trauma, mas nesse momento, por questões pessoais, de saúde, ela está juntou-se a nós. Temos também a terceira enfermeira, que é Simone Amâncio. Hoje, Simone, ela é enfermeira da CCIH, ela é lotada na CCIH, ela também está na comissão de óbito e também está conosco, como membro da comissão. E, além das 3 enfermeiras, nós temos mais 2 membros, que são técnicas de enfermagem. A gente tem Creane Kremer, que ela é técnica de enfermagem da emergência pediátrica, e a gente tem também Nadijane, que é técnica de enfermagem da emergência pediátrica, mas também está à disposição da comissão, por conta que ela tem uma redução de carga horária, então ficou se adequou muito bem, muito bom para nós, enquanto comissão. Vamos lá, vamos seguir. Então, aqui a gente tem finalidades, atribuições, isso é uma coisa que, assim, às vezes até confunde a gente. Qual é a finalidade, qual é a atribuição da comissão? Então, são finalidades e atribuições, acaba que são, assim, a gente vai dizer, são as mesmas coisas, é o mesmo finalidade com atribuição, mas a gente vai explicar melhor. Vamos, eu quero que vocês me ajudem também, que a gente vai pensando até formar, no final, que a gente tenha esse bom entendimento a respeito da comissão de ética. Então, representar o Corém na instituição de saúde, em se tratando de temas relacionados à divulgação do Código de Ética dos profissionais de enfermagem. Então, assim, o próprio COFEM, o Corém, e a gente sente, né, a necessidade de divulgar, né, entre as categorias, o Código de Ética, que muitas coisas, muitas situações ocorrem no dia a dia, que os enfermeiros, os técnicos, se eles tivessem um pouco mais de conhecimento do Código de Ética, eles não agiriam da forma que agem. Então, assim, teriam talvez outro comportamento e, consequentemente, evitariam situações que acabam por dificultar tanto o relacionamento com a equipe e até, assim, prejudicar o trabalho em si. A gente divulga e zela pelo cumprimento da legislação de enfermagem que ora vigente. Nós identificamos também as ocorrências éticas e disciplinares na instituição de saúde onde atua. Isso está falando de um modo geral, né, a comissão de ética. O que faz uma comissão de ética numa instituição? Né? Elabora relatórios de denúncia, né, das denúncias e anexa tudo que for documento, né, documentos comprobatórios relativo a qualquer indício de infração ética. Daqui a pouco a gente já explica no fluxo, como é que funciona isso direitinho, como é que funciona na prática. A gente recebe denúncias de profissionais de enfermagem, a gente recebe de usuários, clientes e membros da comunidade relativa ao exercício profissional. A gente também, né, no final do ano, a gente sempre encaminha o relatório das nossas atividades, né? Nós já estamos no HR, já vai completar 5 anos, né? Então, todo ano, a gente faz o relatório de todas as atividades que a gente fez, seja as oitivas, as sessões de conciliação,
Às vezes, a gente também faz atendimento individual, né? Chega um profissional que tem dúvida de alguma situação, né? Que não sabe o que fazer, como fazer, então a gente faz esse atendimento e a gente direciona, se for o caso de ele fazer porque assim, a gente orienta muito, a gente ensina também, a gente esclarece. Uma situação é você chegar com uma queixa, né? E depois, essa queixa a gente orienta, e aí ela formalizada, ela é colocada no papel, ela é descrita, a gente vai chamar de denúncia. Então, a gente trabalha com a denúncia. A gente orienta e depois se transforma em denúncia. A gente vai seguindo e vai explicando melhor, tá? Outras atribuições da Comissão de Ética. Ela propõe e participa de ações preventivas e educativas sobre questões éticas e disciplinares, né? Promove e participa de atividades profissionais referente à ética. Ela assessora a diretoria, a superintendência e as coordenações de enfermagem, né, da instituição nas questões ligadas à ética profissional. A gente divulga as atribuições da comissão ética sempre que a gente tem encontro, quando a gente faz sessão de conciliação, a gente, antes de iniciar, a gente apresenta a equipe, né, os componentes, e a gente explica um pouquinho o que é, qual é o nosso objetivo ali dentro do hospital, como é que funciona, o que é uma comissão de ética, né? A gente percebe que ainda existem muitas pessoas, muitos profissionais que ainda não conhecem, né? A gente teve assim, foi muito atribulada desde o início, né? Depois teve pandemia, e aí hoje a gente está procurando, né, esclarecer melhor, mas sempre que existem os encontros, quando a gente faz as sessões, a gente busca sempre, né, explicar e mostrar as atribuições, qual o nosso objetivo da gente estar ali dentro, qual a nossa importância, né? Que a gente está ali exatamente para somar, para orientar, a gente não está para julgar ninguém, né? A gente está ali para fazer orientações, né? E é isso que a gente tem feito, né? A gente tem surtido um efeito, né? Eu digo que é um trabalho de formiguinha que a gente faz, mas eu acho que a gente está conseguindo, a gente tem tido muitos resultados bons, até porque, assim, a maioria das denúncias a gente transforma em conciliação. Essas denúncias, elas são lidas sempre na reunião ordinária do mês. Lá na frente a gente vai explicando melhor também. E a maioria das denúncias, que aí a gente transforma, chegou a denúncia, a gente vai abrir um envelope e a gente coloca sindicância. A partir dali a gente abre uma sindicância. E aí, a maioria a gente tenta resolver dentro do hospital, através de conciliações, de recomendações, tanto para a coordenação daquele setor onde foi atendida a queixa, né? A gente sempre, assim, quando a gente faz as conciliações, as convocações, a gente coloca sempre o coordenador, a coordenadora do setor, para que esteja presente, né? E que daí possa tomar algumas atitudes que a gente recomenda, né, que a gente não chega para dizer o que tem que ser feito, a gente recomenda, assim como a gente também recomenda a nossa superintendência ao NATA, a gente faz recomendações também, a gente caminha em forma de relatórios e a gente faz recomendações. E, assim, eu acho que tem sido um trabalho que tem sido muito positivo, né? A gente tem ajudado, auxiliado também o NATA em algumas questões, assim como as coordenações também, né? Então, é um trabalho que tem sido, eu acho que tem sido, nós achamos, né? Até assim, até o próprio Corém também já reconhece o nosso trabalho dentro do Hospital da Restauração. Por exemplo, hoje, né, esse ano, a gente está, até hoje, né, essa semana, nós recebemos 35 denúncias, aí a gente transforma em sindicâncias, e aí você vê, né, o quantitativo, quer dizer, por ano, a gente já recebe isso dá o quê? Talvez 3 a 4 sindicâncias por mês, né? A gente teve uns meses assim que foi quase a gente parando por conta também da pandemia. Vamos seguir? Sim, aí a gente já falou também que a gente apresenta anualmente, né? A gente faz esse relatório anual para o Corém, com as nossas atividades. A gente fez, no ano anterior, a gente fez seminários, né? Tudo com o intuito de divulgar
né, o nosso código de ética, que a gente precisa, a profissão, os profissionais, né, a categoria precisa se inteirar, né, melhor sobre o código de ética. É o código que nos rege, né? Isso é muito importante, assim, um pouco sobre os deveres, os direitos, as proibições, as penalidades. Então, isso é importante que cada um comece, né, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, eles tenham mais assim, se apoderar dessas informações, das informações que estão dentro do nosso código de ética. Que a gente, com certeza, quando a gente começa a se inteirar, a refletir sobre o que está escrito ali, o que pode, o que não pode, a gente vai mudar o comportamento, com certeza, né? Então, é isso que a gente tem tentado, né? Sempre a gente coloca nas conciliações, nas reuniões, a gente sempre coloca um pouco também, né? Essa questão da gente divulgar e da gente fazer um pouco também da gente refletir um pouco sobre a nossa profissão, sobre o nosso trabalho, o que a gente tem feito, a gente enquanto profissional. Vamos seguindo. Pronto, então, eu vou mostrar para vocês um fluxograma, né, de como é que a gente está funcionando hoje, como é que funciona essa comissão de ética dentro do Hospital da Restauração, né? Então, a gente, primeiro, essa queixa, né, aquilo que eu já disse para vocês, que ela tem que ser formalizada, né? A queixa formalizada que que vem de onde, né? Ela pode vir da ouvidoria, ela pode vir da gerência de enfermagem, né, do NATA, o superintendência, como a gente queira chamar, que é o certo, é a superintendência, né? E também a gente pode receber uma demanda espontânea dos profissionais de saúde e do usuário, dos pacientes. Então, a gente tem todo assim, esse universo aí para a gente receber denúncias, né? Então, a partir do momento que tem uma queixa, que aí ela é formalizada, ela é colocada no papel, né? Às vezes a gente até fala assim, porque muitas vezes a gente recebe algum relatório, né, de alguém, de uma queixa que teoricamente está formalizada, que ela está no papel, né? Está escrita. E aí o profissional que fez esqueceu, às vezes não coloca o nome, às vezes não coloca o carimbo com o número do conselho, e aí a gente tem que, olha, volta, tem que retomar, a gente precisa saber, inclusive assim, a gente é bem assim, deixa bem claro, né, que a gente não vai trabalhar com denúncia anônima, a gente não pode trabalhar com a denúncia anônima, e às vezes realmente chega para a gente, mas aí a gente chegou nas nossas mãos, a gente vai abrir uma sindicância e a gente tem que chegar até o final, né? Saber como é que como vai proceder. Então, a gente senta, analisa, e aí a gente, às vezes, volta, retorna o setor, às vezes, se chegar alguma coisa da ouvidoria, que a gente recebe muito da ouvidoria, e aí a gente tenta lá resgatar a pessoa que fez a denúncia, né? Mas a gente tem que trabalhar com o nome do denunciado, até como é que a gente vai procurar, como é que a gente vai chamar, se for um profissional, se for um acompanhante, um paciente, a gente tem que ter endereço, tem que ter o nome, né? Documentos, então é tudo isso. A gente tem que trabalhar com denúncia formalizada, com o nome da pessoa, se for profissional, ele tem que ter o Corém, tá certo? Que a gente, até essa oportunidade, assim, às vezes a gente observa também se tem um nada consta, a gente tem que estar olhando isso também, né? É uma obrigação nossa também, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar com o que é legal, o que for legalizado, os instrumentos legais que estão à nossa frente. Bom, então, depois da denúncia, chegou a denúncia por escrito, né, com o nome de quem está fazendo os denunciantes, denunciados, então, assim, que tenha realmente, seja uma denúncia que tenha ali, que a gente tenha por onde começar, né, tem que ser uma coisa que esteja bem escrita, né, e, então, a gente diz, abre a denúncia, por quê? O que que a gente faz? De imediato, a gente já vai abrir o envelope e a gente enumera aquela e coloca sindicância número tal, de 2021, que a gente está agora em 2021, né? Então, a gente é um documento. A partir dali, chegou, a gente coloca no envelope que a gente está abrindo uma sindicância naquele momento. E aí, na próxima reunião da ordinária da gente, que a gente tem mensal, uma reunião mensal, então, essas sindicâncias todas, a gente vai ler e vai avaliar e vai decidir. Então, muitas vezes não, a maioria das vezes a gente tem, não, isso a gente consegue resolver aqui. Numa conciliação a gente consegue.
E quando existe sinais de infração ética, então de imediato, a gente vai juntar todos os documentos que estão ali, às vezes a gente pode pedir mais, por exemplo, uma escala do setor daquele mês, relatório do livro de ocorrências. Então, a gente pede mais alguma coisa para subsidiar o Corém, tá? E aí a gente manda esses documentos, seguem para o Corém. E daí, eles vão abrir, né? Aí, sinais de infração, é o Corém que vai resolver, né? Então, a gente não sabe o tempo, quanto tempo, mas segue para lá, tá? Então, aí está aqui, a gente fez o fluxograma. Então, se tem sinais de infração ética, se não, sessão de conciliação e a mediação. Às vezes pode acontecer nessa mediação, né, a mediação de conflito, no final a gente tem como praxe, como protocolo, se vai encerrar essa sessão em conciliação, está tudo ok, às vezes tem um pedido de desculpas, né, um pedido do pessoal, assim, às vezes demonstra, assim, o arrependimento, se soubesse eu não tinha feito, assim. Então, enfim, é aquela coisa da retratação mesmo, né? Então, assim, às vezes até momentos que a gente se emociona também, né? E, ok, termina, tudo bem, né? A gente recomenda, às vezes, para coordenação, a gente às vezes manda relatórios, dependendo de situações, para modificar alguma coisa, né, que, enfim, se é dimensionamento, situações que, no setor que a própria coordenadora, o coordenador, ele pode resolver, pode melhorar para que isso não ocorra mais, né? Então, assim, a maioria repito, né, que a maioria das sindicâncias a gente resolve lá no hospital. E aqui não, que a gente vê sinais bem claros de infração, a gente manda para o Corém, tá? Sim, e aí terminando a conciliação, tudo ok, aí a gente arquiva o processo, acabou-se. Tá? Então, é mais ou menos isso, esse fluxograma é assim que a gente funciona, né? E aí, né, em cima dessa quantitativa, hoje a gente tem, desses 5 anos, a gente tem uma média de 130 sindicâncias, né, ao longo começou em 2017, né? Então, até hoje, a gente tem essa média, tem esse quantitativo de sindicâncias que foram abertas, né? E, assim, hoje a gente não tem nada, assim, tem uma pendência ou outra porque a pessoa está doente, está afastada, então, a nossa intenção é sempre assim, 1 mês, 2 meses no máximo, a gente já finaliza a sindicância, quando a gente chega no máximo, hoje a duração no máximo é de 2 meses para a gente encerrar finalizar a sindicância, né? Se tem sinais de infração, a gente já tem a preocupação de encaminhar o mais rápido que puder para o conselho. E quando não, a gente faz a programação, faz uma programação onde a gente vai convocando, né, por sindicância, vai convocando aquelas pessoas que são o denunciante, né, os denunciantes ou os denunciados, então, assim, a gente vai, né, ver quem são as pessoas e a gente vai convocar essas pessoas. A gente faz um prazo, no mínimo, de 8 dias, né, para a pessoa dar tempo para entregar, para a coordenação entregar em mãos, né, a cada um, né. Isso a gente tem o cuidado sempre de dizer que a gente trabalha de forma sigilosa, tá? A gente, quando faz a sessão, é uma das coisas que a gente, logo no início, a gente fala, que o que acontecer na sala, ali vai ficar, né? Que a gente não admite, né, elevação de tons, então, assim, a gente procura sempre, sem essas conciliações, a gente sempre, de forma tranquila, às vezes tem, assim, exalta uma coisa ou outra, mas aí a gente já segura, já mantém, já pede para manter, né, se controlar. Então, assim, tem sido um aprendizado para a gente, enquanto comissão de ética, e, assim, não deixa de ser também para os participantes, que a gente força um pouquinho a refletirem, né, os comportamentos, né, assim, às vezes, assim, dá um toque, sabe, parece que é uma luzinha que acende, sabe, se você não tivesse, olha, se tivesse sido dessa maneira, e as pessoas até estão conseguindo entender, né, que a gente não está ali para brincar, a gente está ali para falar sério, uma situação que todo mundo deixou de fazer seus outros compromissos para vir, né, foram convocados, porque a gente também deixa muito claro que já que a gente representa o Corém, a gente convoca, a gente não convida. Então, quem não vem, se não vem, por algum motivo tem que ter uma justificativa, né? Justificativa seja talvez por um motivo de doença,
uma situação que você tem uma convocação no fórum, uma coisa judicial, então, tudo bem, mas de outra situação, a gente já diz de antemão que a gente vai ter uma declaração que você, mesmo que esteja trabalhando em outro, lógico, você não vai levar falta. Você foi convocado pelo Corém, né? Então, assim, você vai negociar naquele dia, se você não vai, você vai negociar, tá? A gente deixa, assim, essas coisas claras também. Pois bem, vamos lá. Então, o que que a gente, diante desse quantitativo que a gente tem das denúncias, né? A gente pode apurar, assim, quais são as principais causas, né? O que que chega mais para a gente resolver, né? Para a gente, o que é? Por que estão chegando? Quais são essas denúncias? Como essas denúncias? Por que dessas denúncias, né? Na comissão de ética. Então, a gente percebe, assim, que uma das coisas que a gente tem percebido é a pouca aptidão do enfermeiro para exercer a função de liderança, né? Então, o enfermeiro, na maioria das vezes, né, isso depende até, assim, a gente sente, assim, que a própria escola, né, a universidade, devia trabalhar mais essa questão de liderança, essa função de liderança do enfermeiro, dele ter essa visão holística, né? Então, um dos profissionais de enfermagem que tem mais essa visão mais ampla do paciente, né, de relacionamento, então, assim, é o enfermeiro, né? O enfermeiro, ele trabalha, ele já sai para liderar uma equipe de enfermagem. Então, assim, tem que ter esse preparo, e a universidade omite muito essa questão, eu acho que devia permear muitas disciplinas, principalmente no final do curso. Então, devia trazer mais isso, assim, à luz dos profissionais, a questão da liderança, daqueles profissionais que estão saindo, né? Muitas vezes, assim, não tem experiência, né? Até com a da própria vida, 21, 22, 23 anos, né? Então, seria bom que a própria universidade, as escolas, eles tivessem esse olhar, né, para trabalhar mais sobre liderança, que o enfermeiro, ele tem que ser um líder. Se ele não for um líder, então, assim, muita coisa que poderia melhorar, até assistência, né? Na questão da assistência, que tem interferência diretamente na assistência ao paciente, né? Então, a equipe, ela é bem equilibrada, harmonizada, então, isso, com certeza, um bom líder vai levar isso para a equipe, né? Então, assim, outra coisa que a gente vê também, que é o desconhecimento dos instrumentos legais para o exercício da profissão. Então, é aquilo que eu tenho falando desde o início, né? Que os profissionais, eles desconhecem, eles não têm interesse, né? Eles não sabem, assim, eles deviam ler, né? Ler, reler, interpretarem, questionarem mais o código de ética, né? Então, além do código de ética, né, que está diretamente ligado à nossa profissão, é o profissional, o funcionário, né? O funcionário público, por exemplo, do HR, né? Tem outros instrumentos legais para a gente seguir, né, para a gente entender melhor, até para trabalhar melhor, que seria o Estatuto do Servidor, né, por exemplo. Apesar dele estar bem já de data de 68, né? Mas é o que a gente tem, é o instrumento legal que a gente tem para trabalhar. Então, a gente tem que seguir. Então, se a gente tivesse mais um pouco de conhecimento, o técnico, o enfermeiro, o coordenador, né? Isso ia ajudar muito a todo mundo, né? Às vezes as pessoas só acham que tem os direitos e esquecem completamente deveres, deveres que tem no Código de Ética, deveres que tem no Estatuto do Servidor. E, além disso, a gente tem mais o regimento interno, né? Então, a gente tem instrumentos legais para a gente seguir, para a gente tornar melhor o nosso ambiente de trabalho, né? A gente exercer melhor a nossa profissão, a gente ser um melhor profissional, né? Eu acho assim, existe assim um certo descaso, né? Acomodação, né? Mas isso a gente precisa melhorar. E é isso que a gente vai forçar um pouquinho, por isso que a gente está aqui, a gente quer, né, essa reflexão do servidor, do profissional de enfermagem, né? Então, outra coisa que a gente percebe é o pouco preparo, né, das coordenações de enfermagem para o gerenciamento de equipes, né? A gente vê a vontade, né? A gente vê o pessoal bem mais jovem, tudo, que está ali na coordenação, tem vontade, mas aí falta, né, essa questão do preparo, né? Que é como eu já disse, não teve essa coisa nem na universidade, né, questão administrativa, gerenciamento, gestão, e hoje, assim, o Estado, ele não, assim, não oferece, porque você, para assumir uma coordenação,
seria bom você ter noção realmente do funcionamento, né, quais são essas ferramentas, a questão legal, questão de recursos humanos, né, conhecer um pouco da instituição, né, que a gente tem que, para a gente ter o pé no chão. Então, a gente teria que conhecer mais um pouco da instituição, né, e a gente se preparar. Então, se o Estado, se assim, hoje não tem a chance de você ter esse preparo antes de assumir uma coordenação, então a gente tem que buscar. Hoje a gente existe muito cursos assim, de capacitação, curso de liderança, questões legais, né, de interrelacionamento. Na internet, existem muitos cursos online, cursos muitas vezes grátis, né? Então, assim, a gente tem que investir em nós mesmos, a gente tem que melhorar. E se você assumiu, né, a responsabilidade de uma coordenação, então você tem que buscar, você tem que procurar, né, tem que se capacitar, né? Hoje a gente precisa estudar mais e mais, né? Às vezes não adianta a gente ter um título, que o título ele resume só um título de mestrado, então em um assunto, né? Mas a gente precisa ter um conhecimento mais amplo, né? Então às vezes a gente tem um título e acha, mas eu tenho mestrado, eu tenho ótimo, maravilhoso, mas aí a gente precisa mais. Se você tem um título, tem um mestrado em alguma área, mas você assumiu outra área, que você muitas vezes não tem nem muito conhecimento. E aí? Então, você tem que buscar. Você, como profissional, então, você tem que procurar, você tem que se capacitar, né? Você tem que ter competência para, né? Então, outra coisa que a gente sente também, outra causa, é a comunicação não efetiva entre os profissionais. Então, isso é uma coisa bastante séria. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais. Outra coisa que a gente percebe também, o que a gente sente também, o que tem uma das causas, são as relações conflituosas entre os profissionais da equipe de enfermagem. Isso a gente tem visto muito, minha gente, muito, muito. Daqui a pouco também a gente vai desdobrando mais. E o desconhecimento dos processos de trabalho, né? Que é essa coisa assim de rotinas, normas de um serviço, os POPs também, né, que é muito interessante, muito importante. Então, isso é completamente assim, desconhecem, as pessoas chegam nos setores e não buscam também, né? Às vezes a coordenação está tão ocupada com outras coisas, com outras situações, que também não força um pouquinho, né, esses profissionais a conhecerem um pouco do funcionamento das normas, das rotinas. Muitas vezes tem as normas, as rotinas, os POPs existem em todos os setores, mas ninguém busca. Ninguém quer aprender mais, ninguém quer entender melhor como funciona, né, aquele setor. E daí aparece, aí vão surgindo os conflitos. Então, vamos lá, minha gente, vamos continuar. Então, a gente, dessas causas aí que eu falei, a gente vai falar de 3, que elas estão entrelaçadas entre si. A gente botou até uns figurinhas como se fosse uma engrenagem, né? Então, as 3, elas estão, né? Elas conversam entre si. Então, é a pouca aptidão do enfermeiro para a liderança. Esse universo que a gente foi, essas 6 causas, a gente ainda pensou essas 3, né? Que seria a pouca aptidão do enfermeiro para a liderança, as relações conflituosas entre os profissionais da equipe de enfermagem e comunicação não efetiva entre os profissionais. Aí a gente vai explicar também, né? E vocês vão ver que os 3 estão bem interligados. A gente, às vezes, confunde uma característica com a outra. Então, eu vou falar um pouquinho, que eu acho, como eu disse, liderança, a importância da liderança, né? A gente também não faz as coisas assim a gente tem que ter a questão teórica também, né? A gente não está aqui falando porque acha que é assim, né? Os achismos, né? A gente tem até um pouco, a gente até colocou a questão no rodapé, a gente coloca aqui, a gente tirou, né? A gente fez uma pesquisa rápida na internet com relação à liderança e a gente viu que, achou bem interessante essa árvorezinha que vocês estão vendo aí, né? Bem, eu achei, fala tudo, diz tudo, a questão da liderança, com relação à liderança do enfermeiro. Então, é um trabalho que foi desenvolvido por um grupo de professoras, né, da Universidade do estado do Paraná. E aí foi publicado numa revista no Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro, né? A gente não está trazendo aqui as coisas aleatórias, né? A gente tem que ter um fundo teórico também, tem que ter um embasamento teórico, né? E aí, assim, o que a gente vê na prática, né, o que a gente tem sentido, então,
Tá dizendo aqui, nessa arvorezinha, né, nesse estudo que foi feito por essas professoras, né, e alunos lá da Universidade tá aqui o nome delas aqui, tem o nome delas, vocês, é interessante vocês depois registrarem e depois lerem com mais detalhe, né? Então, assim, ele mostra essa arvorezinha, né, o que é importante ter. Eu fiquei até na dúvida se a gente começava de cima para baixo, de baixo para cima, mas, assim, a gente procura até essas qualidades, né, essas características de uma liderança saudável, uma liderança positiva, né? Eu achei, assim, super, eu fiquei maravilhada quando eu vi essa arvorezinha aqui, né? Porque diz tudo, gente. Eita, alguém vai dizer assim, poxa, que enfermeiro tem que ser tudo isso. É sim, ele tem que ser tudo isso. Ele tem que fazer, tem que se esforçar para ser tudo isso. É como a gente diz que a universidade, ela não te deixa, te coloca um profissional completo no mercado de trabalho, né? Mas você vai ter que buscar, né? Então, assim, primeiro tem que ter uma visão sistêmica, né? Essa visão sistêmica, a gente diz assim, da instituição, e essa visão geral mesmo, seja de técnico, científico, né? Então, é uma visão ampla mesmo, a gente tem que ter um preparo, e se a gente não tem, a gente vai buscar, tá? Então, uma coisa que a gente colocou, que a gente viu assim, acho que com essas características todas, a gente achou, deu uma das principais, e que a gente achou melhor, vamos colocar ela no centro, que seria a responsabilidade. Então, quando a gente tem responsabilidade, a gente tem compromisso. Então, quando a gente tem a responsabilidade do compromisso, então a gente vai buscar todas essas outras características, a gente vai tentar, né, o que eu tenho com relação ao equilíbrio. Então, eu preciso ter um equilíbrio emocional, sim, né? Então, equilíbrio. Eu tenho que ser diretivo, ou seja, eu tenho que ser objetivo em tudo que eu vou querer, que eu quero, né? Diante do meu plantão, do meu trabalho, então eu tenho que ser diretiva. O que eu quero objetiva, eu tenho que ter objetividade, né? Então, assim, aí a gente até colocou assim, vocês estão vendo aí, né? Então, equilíbrio, a gente juntou equilíbrio com paciência, a gente também tem que ter muita paciência, a gente tem que ter paciência, tem que ter um ouvido bom para escutar da colega, escutar do técnico, escutar do paciente, do acompanhante. Então, a gente tem que ter esse ouvido, olha, bem treinado, e tem que ter muita paciência, sabe? Então, eu tenho que me conhecer, né? Eu tenho que ter autoconhecimento. Então, primeira coisa, eu tenho que saber como é que eu sou, onde eu preciso melhorar. Então, isso é autoconhecimento. Eu primeiro tenho que me conhecer, tenho que gostar de mim para poder gostar e aceitar o próximo, né? Então, cada títulozinho desse, vocês podem, na internet, né, ou visualizar melhor. Eu vou dar só esse toquezinho, mas, assim, eu achei assim, super importante. Eu acho que nenhum aqui é melhor, se sobressai mais. Eu só coloquei a responsabilidade no centro de tudo, mas que todas essas qualidades, essas características são importantes. Então, o autocontrole emocional, gente, eu não sei nem dizer quem é como eu estou dizendo para vocês. Então, vamos de novo: equilíbrio, paciência, autoconhecimento, autocontrole emocional. Imagina você dar grito, falar alto, tratar mal, seja o paciente, o profissional, seja o acompanhante. Então, assim, a gente tem que ter autocontrole. Eu digo muito que às vezes, a gente tem que engolir sapo. Isso não significa que a gente é tímido, que a gente... Não, muita coisa a gente tem que realmente calar, aquele não é o momento, e a gente se cala. Isso é sabedoria, né? E a gente tem que saber gerenciar emoções, sim. Gerenciar emoções, a sua e dos outros também, né? Orientar, ajudar, conhecer o que é as emoções, né? Então, tudo isso são temas, minha gente, que, né, acho que dá para uma aula aqui. Cada um tema desse dá para fazer uma aula. Então, assim, a questão do conhecimento, esse conhecimento, para mim, também eu acho uma coisa, assim, bem, né, assim, o conhecimento enquanto um profissional, conhecimento técnico, científico, né, e como a gente fala também desse conhecimento, assim, seria um conhecimento geral mesmo, né, mas, assim, esse técnico científico, né, muitas vezes a gente vê, assim, colegas que saem da universidade, e saem e já emendam direto no mestrado. E aí, assim, a prática foi pobre, né? E muitas vezes chegam no serviço e essa pessoa que tem um título, que tem um mestrado, né?
ele não vai saber passar uma sonda nasogástrica, né? Ele vai ter dificuldade, porque ele não teve a prática. Então, assim, tem coisas que a gente precisa ter conhecimento. Se eu vou para um setor, eu vou, se é numa emergência, se é numa ala, se é então, assim, eu tenho que estudar qual é o meu tipo de paciente. É um paciente vascular, eu vou ter que me desdobrar e conhecer mais sobre um paciente vascular. Quais são os cuidados maiores de enfermagem para aquele paciente? Né? Então, assim, não é chegar e ficar por isso, não, não. Então, assim, se eu tenho dificuldade, eu vou ter que chamar um colega, pedir ao colega, pedir ajuda, quem sabe, né? Mas, assim, a gente tem que ter conhecimento, conhecimento técnico-científico, né? E aí, assim, essa coragem é aquilo que a gente disse já, né? Então, coragem, né? Eu tenho que ter a coragem para o enfrentamento, eu tenho que ter, saber encarar, eu tenho que ter segurança, né? Naquilo dos meus atos, do que eu vou fazer. Não é que a gente, às vezes, a gente vai se demonstrar insegurança também, mas aí a gente tem que ter a hombridade, né, de dizer assim, peraí, isso aqui eu vou pedir ajuda a alguém, né? Então, assim, ser justo, isso também, assim, eu acho que é uma característica, assim, que fala muito, né, nos dias de hoje, que é aquela história de colegas, de enfermeiros, de coordenadores, que usam o famoso 2 pesos e 2 medidas, né? Então, a gente também tem que ter sensibilidade, né? Tem que olhar para o outro, se colocar no lugar do outro, né? Então, assim, então, vocês veem que estão bem interligados, né? Essas características. Então, como a gente falou mais, então, teria a habilidade de administrar, né? Para isso, para a gente ter habilidade, a gente tem que aprender um pouquinho, né? Então, a gente tem que buscar, né? Então, se o serviço não está te dando, vai buscar de outras maneiras, de outras formas, né? É a responsabilidade de cada um. Essa habilidade técnica, né? É isso que eu disse. Às vezes a gente não tem uma habilidade. Eu não aprendi, eu não tive a chance de aprender para passar uma sonda nasogástrica, uma sonda vesical. Então, tem que ter habilidade, tem que ter perícia, né? Então, a gente tem que ter consciência disso. A gente não vai fazer uma coisa, algo que eu não tenho segurança de fazer. Eu vou pedir ajuda, né? Alcançar objetivos. Isso a gente tem que ter metas, a gente tem que ter planejamento na vida da gente. A gente tem que ter planejamento. Eu chego de manhã no meu plantão, eu tenho que traçar tenho que planejar o que eu vou fazer naquele dia. E no final, eu tenho que fazer comigo mesmo. Será que eu consegui alcançar os meus objetivos? Né? A gente tem que transformar atitudes em resultados, né? Então, não é só ter atitude, ou então só ver, falar. Você fez, você foi na prática, você mudou aquilo ali que você viu que estava errado, que não estava em conformidade, você foi lá e você fez essa transformação, né? Você teve a atitude de mostrar, de diferenciar, de mostrar o diferencial, né? Então, assim, é aquela coisa, ser diretivo, as outras características, né? Então, ser diretivo, a gente também não pode nem fazer a rudeza, a gente tem que procurar sempre, né, um norte e ter, assim, ser bem objetivo no que a gente quer, né? A gente trabalha, a gente não tem muito tempo, né? Então, perseverança, né? A gente tem que nunca desistir, a gente tem que procurar sempre, né? Outro caminho, esse caminho não deu certo, eu vou procurar outro. Não deu certo, eu vou procurar mais outro. Sempre assim, em equipe, um trabalho de equipe, né? Sempre mostrando, né? A flexibilidade também, né? Que a gente nunca tem que, é preto no preto, branco no branco. Não, às vezes a gente precisa flexibilizar também. Hoje eu achei que essa cor aqui era rosa, mas hoje estou achando que ela é mais clarinha. Então, isso é uma flexibilidade. A gente tem que flexibilizar também as nossas condutas também, né? A gente nunca tem que aquilo ali é para o resto, aquilo é desse jeito, eu vou morrer fazendo isso. Então, não. A gente tem que ter essa flexibilidade também, é uma característica que a gente tem que ter também. E sensatez, né, gente? A gente também precisa ter. Pois bem, então, assim, eu estou dando esse toque aqui sobre liderança, que a gente acha que é muito importante. Eu vivo, assim, no dia a dia, eu me preocupo muito com isso, a gente se preocupa muito, né? Porque o enfermeiro, se ele não for um líder, então ele não vai nunca exercer suas atividades, né, a contento, né? Ele vai deixar outras pessoas inseguras, né? Então, assim, leiam mais, coloque em prática também essa questão da função da liderança, né? Um técnico, ele gosta muito de ver o enfermeiro que está ao lado dele, de ser um líder, uma pessoa segura, né? Que se posicione, né? Não precisa ninguém chegar para estar gritando com ninguém, mas tem que realmente se posicionar, né? Tem coisas que a gente não tem que esperar o plantão todinho para a equipe decidir. Não, eu sou democrático, o plantão todo. Não. Gente, a gente está aqui, olha, é início de plantão, a gente precisa decidir isso. Então, em 5 minutos tem que decidir. Vamos decidir isso em 5 minutos, né? É isso, né? Vamos lá, vamos continuar. A gente achou também
na questão da liderança, a gente viu também a questão depois que a gente viu também os preditores, até as relações conflituosas, que foi uma coisa que a gente viu muito também, né? Que isso por conta, se a maioria dos problemas, dos embates, das situações que ocorrem no plantão, se fossem resolvidas, né? Se o enfermeiro ele tivesse essa visão, e se ele procurasse resolver de imediato, né? Então, a gente até assim, até não chegaria tantos problemas que tem chegado, né? Tantas denúncias da comissão de ética, muita coisa seria resolvida no nível a nível de setor mesmo. Mas a gente está aqui para orientar, para ensinar não, a gente orienta, né? E é o que a gente tem feito também. Então, assim, tem uma coisa que a gente fala, que seria o contrário, né, da liderança, né? Isso é importante também para o enfermeiro saber também. Isso foi outro trabalho também que esse grupo fez. Eu achei bem interessante, né? Então, chama-se preditores de conflitos. Quer dizer, são situações que chegam a esses conflitos. Isso na visão, foi feita uma enquete, e que na visão dos enfermeiros, o que é que causa esses conflitos? O que causa mais esses conflitos? Aí vem, eles colocaram uma coisa que eu achei bem interessante, que seria esse descompromisso. Então, hoje a gente vê muitos profissionais que não têm compromisso. A primeira coisa que coloca à frente é que a gente ganha pouco, é a questão do salário. Mas será que é só isso? Eu vou chegar e não vou ter meu compromisso? E onde é que ficam as questões éticas? Então, a gente tem que lutar por salário de outra forma, não chegando ao trabalho, ao seu plantão, deixar a coisa rolar sem ter compromisso nenhum, nem com a equipe, nem com os pacientes, né? Não sei, não vi, né? Então, assim, às vezes eu coloco assim, gente, o plantão, né? A instituição não é parque de diversão, é o seu local de trabalho. Então, a gente tem que se conscientizar disso e tem que ter essa responsabilidade, né? Então, assim, a inaptidão, a função que ocupa, então, assim, é exatamente assim, essa coisa de você não ter um preparo, e você também não se preocupa de se preparar, né? Você não tem a preocupação de querer melhorar. Ah, mas eu vim para cá, né? Eu passei no concurso, ou me chamaram. Sim, mas então chegou aqui, então você é profissional, você é um profissional. Então, vamos procurar, tem que se interessar mais pela função que ocupa. Estudar, se capacitar, ter interesse, né? Chamar o colega que sabe, procurar aprender, né? Questionar. Então, assim, se movimentem, né? E porque, assim, é uma das coisas que causa conflito. Às vezes vai se escorar no outro colega, e daí é uma causa de conflito, que o colega não vai querer levar o plantão, 2, 3, o coleguinha, né? Às vezes, muitas vezes que fica no celular, né? Fica um tempão no celular e tá aí, não está se preocupando com nada. Então, assim, o descompromisso, a desmotivação, que também, que a gente já falou, né? Baixo salário, questões hierárquicas, condições de trabalho, né? Que a gente sabe que a gente está com dificuldade, né? No hospital, por exemplo, essa questão da hiperlotação, isso tem uma influência muito grande, né? Com o desempenho da gente, né? Então, assim, são situações, condições de trabalho que não seria bom para ninguém, né? A questão da busca da satisfação de interesses pessoais, né? A gente vê que muita gente está buscando, quer fazer um curso superior, que é louvável, é importante, porque quanto mais conhecimento, melhor para a gente, né? A gente vai tendo a visão ampla das coisas, né? E também tem a questão dos problemas pessoais, que muita gente, né, mistura tudo. Eu sei que a gente tem que fazer um esforço para separar, né, a questão de problemas pessoais, questões que a gente familiares. Muitas vezes a gente não consegue separar, mas também é um problema também que gera conflitos, né? Que as pessoas não sabem lidar com os problemas pessoais e chegam, né, muitas vezes vai jogando tudo para o colega que está ali de lado, né, irritado, só quer um olhar para a pessoa já iniciar, já ter uma discussão, né? E também existe, infelizmente, também existe a história da disputa do poder, né? Existem as vaidades, a vaidade humana, né? Então, são essas coisas que levam, que predizem, né, que os conflitos, né? Então, assim, vocês observem melhor, tá? Vamos lá, vamos seguir em frente. E o que a gente falou também, que foi um daqueles, daquela engrenagem que a gente mostrou, que foi a questão da liderança, que deixa eu ver o nomezinho aqui que a gente falou antes,
deixa eu ver aqui, que seria uma comunicação não efetiva entre os profissionais. Gente, isso é gritante. Isso é gritante. Como eu disse a vocês, é a engrenagem, né? Um depende do outro, né, invade o espaço do outro, né? Mas, assim, esses três, assim, então, a liderança, uma liderança, que a gente até achou interessante, assim, liderança positiva gera uma comunicação efetiva. Então, é o que está faltando, minha gente. E aí eu faço questão de mostrar esse gráfico, a gente, né, pensou esse gráfico de segurança do paciente, que é o do Ministério, né, o que todo mundo conhece, né? E dessas 6 metas, então, a gente está errando feio nessa segunda meta de segurança do paciente, que é a história que a gente precisa melhorar a comunicação entre os profissionais. Essa comunicação, tanto a comunicação escrita, quanto a comunicação verbal. Então, assim, muitas vezes a gente omite, a gente deixa de fazer uma comunicação, né? E até também a questão de falar, né? Então, ou a gente fala demais ou a gente fala de menos. Então, a gente precisa melhorar muito. Então, assim, é incrível como, assim, a maioria, né, um dos problemas que a gente sempre coloca quando a gente termina, quando a gente vai finalizar, que escuta todo mundo, assim, numa conciliação, aí a gente vê, né, o maior pecado, que é a comunicação. A gente vê a falha da comunicação. Então, seja entre coordenador e técnico, coordenador e enfermeiro, coordenador e chefia de plantão, né? Então, assim, assim, uma coisa que a gente precisa muito. A gente precisa melhorar muito. Como é que a gente vai melhorar isso, né? Então, a gente pode, assim, trabalhar mais a questão das rotinas, a questão dos fluxos, né? De como fazer, fluxo é super importante numa instituição, a gente definir fluxos. Então, um fluxo que a gente, deixando uma coisa por escrito, a gente repassando isso para todo mundo, a gente conversando, a gente fazendo reuniões, né, com os grupos, isso é super importante. Então, essas reuniões, a participação do coordenador com reuniões mensais, reuniões que sejam, assim, a cada mês, bimensal, mas que sejam sistemáticas, né? Isso é importante, né? Para a gente fazer um sacrifício, mas é importante que esteja, porque muita coisa a gente consegue numa reunião atualizar os problemas, identificar aqueles gargalos que a gente pode resolver naquele dia, né? Então, são discussões que a gente precisa. Então, a gente tem, assim, do geral, a gente precisa melhorar a comunicação, isso com as rotinas, normas, colocando isso assim, sabe, mais efetivo, os fluxos, trabalhar esses fluxos, né? E ter os registros. A gente vê que no Código de Ética, como é importante o registro. Se vocês forem ver lá, tem em artigo tanto de direito como deveres, eu não identifico bem, mas são 6 a 7 artigos que falam da questão do registro, né? Então, assim, é uma coisa que eu falo sempre, até o próprio carimbo, que muitas vezes as pessoas omitem, deixam para lá. Então, é um relatório que é mal feito, né? Muitas vezes as pessoas não sabem, não têm segurança no que está escrevendo, né? Então, assim, faz a coisa, sabe? A gente às vezes pega um prontuário e a gente vê a falta, né, do registro. Aí não tem nada, né? O enfermeiro não registra, o técnico não registra, o médico registra daquela forma que ele registra, né? Às vezes aquela letra é ilegível. Então, assim, a gente peca, os profissionais de saúde, todos nós pecamos com a nossa falta de comunicação, a nossa falha na comunicação. A gente precisa melhorar isso, tá? Vamos lá. E por, assim, outra que a gente também, que a gente já falei antes, é a história dos instrumentos legais, né? Então, assim, a maioria desconhece. A maioria, se a gente fosse fazer, assim, um inquérito, procurar saber, fazer... Então, assim, quem já leu o Código de Ética? Então, você vai ver que a maioria não vê alguma coisa ali. Então, assim, a gente precisa, é como eu disse, se apoderar dessas informações do Código de Ética, do nosso Código de Ética. Capítulo 1 dos direitos, capítulo 2 dos deveres, capítulo 3 das proibições, né? Então, assim, a gente, enquanto comissão de ética, assim, é obrigação nossa alertar para isso, né? Então, se a gente puder, quanto mais a gente puder levar isso, né, para os setores, a cada setor, fazer visitas,
porque realmente a gente tem tanta coisa que a gente tem uma programação, até o próximo ano a gente tem uma programação, a gente quer fazer uma programação, inclusive assim, um seminário, mas a gente tem algumas coisas que a gente quer, e assim, é como eu já disse, já que a gente não tem pernas para fazer visitas em cada setor, a gente procura, onde tem aqueles setores que têm maiores problemas, que têm mais conflituosos, a gente está procurando fazer isso. A gente está tentando fazer também, a gente vai fazer uma oficina com os coordenadores, os coordenadores dos setores que a gente vê que tem mais conflito, a gente vai tentar trabalhar em cima disso. Então, a gente vai chamar esse pessoal ainda esse ano, a gente vai tentar, sabe, tentar ajudar, a gente quer ajudar, orientar, a gente quer melhorar essa assistência, quer melhorar os profissionais da saúde também, da enfermagem. Então, tem o Estatuto do Servidor também, que a maioria também desconhece, quer dizer, só quer saber, eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, né? A gente vê que tem uma situação onde assim, que pecam, que não por falta de orientação e falta de conhecimento. Achar que todo mundo tem direito a estudar, quer dizer, deve sair a hora que quer, mas não, minha gente, existe, dentro do Estatuto tem, sabe? Então, assim, precisa os coordenadores se inteirarem mais dessas informações, né? Existe também o regimento interno, que ajuda muito a gente no dia a dia, enquanto coordenação, e para mostrar para os profissionais, né? Para o enfermeiro, para o técnico. Então, a gente tem esses instrumentos legais. E também tem os POPs, né? Que todos os setores têm, né? Que são os procedimentos operacionais padrão, que a gente tem lá. Então, tem uma dúvida, vai lá no POP, veja lá como é que faz tal procedimento. Mas, assim, desconhece, às vezes, muitas vezes sabe, não sei de onde é que está, o que é isso? Então, assim, vamos procurar assim, a se inteirar mais disso, vamos deixar o celularzinho de lado, de estar vendo coisas tolas no celular, e vamos procurar o celular, a internet é um meio que a gente sabe, sabendo utilizar, é ótimo, informações boas que possam ser discutidas. Então, assim, o próprio, se você visualizar, se você, você tem, no COFEM, você consegue ver o código de ética, né? O estatuto também você pode acionar, pode visualizar isso. Então, assim, os POPs a gente tem tem um encadernamento, tem encadernado, em cada setor tem, né? Então, assim, eu acho que eu queria só, assim, a gente quer, né, só alertar, né, e causar assim, para a gente estar aqui agora, nesse momento, né, com essa intenção, né, de dar uma mexida, uma chacoalhada, assim, nos profissionais, né, para que possam, assim, ver esse lado. A gente está saindo de uma pandemia, assim, né, ainda não teve fim, mas, assim, a gente está saindo, né, então a gente tem que ter gratidão, né, e tem que olhar, assim, né, a partir de agora, vamos melhorar, né, a gente tem dificuldade, sim, todo mundo tem, os setores têm dificuldade, a gente tem uma dificuldade enorme das superlotações, tanto na unidade de trauma quanto na emergência clínica, né, na sala de recuperação, mas, assim, o que a gente pode fazer enquanto profissional para melhorar isso, né? Então, assim, eu acho que eu vou deixar esse alerta para cada um, né, que está escutando a gente aqui. Vamos lá, vamos continuar. Então, assim, a gente falou, né, da mediação, né, dos conflitos, a gente falou da situação dessa questão da liderança do enfermeiro, nós falamos também dessa comunicação não efetiva, né? Então, assim, a gente também falou, mostrou, então vamos também algumas estratégias aqui, vou mostrar algumas estratégias, quer dizer, algumas sugestões, né, que a gente precisa, né? Isso aqui a gente está dando também, está aqui embaixo, tem aqui no rodapé, a gente tem, de uma revista também, né, foi feita também trabalhos, eu fico até feliz que a gente deu uma olhada assim, e a gente viu que tem muitos grupos, né, escolas, tem universidades, né, que estão fazendo esses trabalhos, né, com relação, assim, à liderança, né, a liderança do enfermeiro. Então, aqui também, assim, a gente achou bom, gostou, viu essas estratégias, e a gente está colocando isso para vocês, né. Está aqui embaixo, tem onde foi, que era onde ela foi publicada, né, como a gente disse aqui, a gente vai chegar e achar uma coisa aqui, qualquer, não, joga, viu na internet, jogou aqui, não. A gente tem que ter a fonte, né? Tudo que a gente fizer, por isso que está aí, essas fakes por aí, né? Então, assim, a gente tem que ter uma fonte, né? Um trabalho sério. Então, a gente achou bem interessante essa aqui, que seria as estratégias resolutivas para a mediação de conflitos, CHA. Então, tem que ter conhecimento, tem que ter habilidades e tem que ter atitudes.
né? Então, conhecimento, habilidades e atitudes. Conhecimento é o quê? Estudando muito. Não é só o enfermeiro que tem que estudar, não. O técnico também, ele tem que procurar, né? Se atualizar, conhecer melhor, né? O setor onde ele está, qual é o setor que ele estiver, ele vai ter que estudar as patologias daquele local, daquele lugar onde ele está, quais os pacientes que estão ali, são acometidos de quais patologias, quais são os cuidados, o que a gente que nos chama a atenção, o que a gente tem que fazer para melhorar essa assistência, né? Então, eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter habilidades, né? Então, assim, eu tenho que saber, né, assim, a maneira como eu vou abordar um paciente, a maneira como eu vou dar um banho no paciente, né? Tudo tem técnicas, né? Então, como é que eu vou funcionar uma veia de um paciente, uma veia periférica, né? E a atitude é aquela coisa mesmo, de você ter atitude com relação ao colega, com relação a quem está acima de você, né? A questão hierárquica, né? Que é como eu digo assim, a gente diz sempre, não, você pode chegar e discordar, mas veja a maneira como você discorda, né? A gente tem que chegar, não concordo, mas assim, com respeito, né? Então, são atitudes que a gente tem que ter. Isso é importante. Atitudes é igual também a amadurecimento, né? E para você ter amadurecimento, você aprende também com o enfrentamento, né? Sabendo enfrentar as situações, né? Comentar alguma coisa e deixar para lá não vai resolver nada. Então, a gente tem que realmente, uma situação que ocorreu, a gente tem que procurar sempre resolver o mais rápido que puder. Às vezes a gente realmente está nervoso, né? A gente não tem condições naquele momento, mas a gente deixa passar, esfriar um pouquinho, depois a gente vai lá para conversar, né? Então, uma comunicação efetiva e feedback. Então, a comunicação ela é de extrema importância entre o enfermeiro e seus colaboradores, pois facilita o relacionamento interpessoal e desenvoltura do trabalho em equipe. O feedback ele é necessário para a avaliação de ações ou resultados obtidos individualmente ou em grupo. Então, é sempre bom, às vezes, depois de uma parada, por exemplo. Então, gente, onde foi que a gente podia ter melhorado? Chama o grupo, né, orienta. Né? Muitas vezes a gente sabe que tem tanta gente boa que está por aí nos setores, né? Pessoas que têm, assim, são capacitadas, extremamente capacitadas. Então, assim, ainda não acordaram para isso. Será que precisa a gerência, né, o NATA, dizer o que tem que fazer, o trabalho da gente no dia a dia? Né? Não, eu posso chamar minha equipe e posso dizer, gente, olha, vamos melhorar isso, né? Ou então você vê, às vezes, vem um técnico, né, fazendo alguma coisa que realmente não seria condizente, o que poderia melhorar, chama ele depois e conversa, olha, vamos fazer, faz dessa maneira, faz assim, vamos fazer assim. Mas, assim, é uma coisa como que está assim, não tem a menor importância. E a gente, enquanto enfermeira, a gente tem que ter esse olhar, né? Muita gente não tem, assim, ideia, né, do compromisso, né, da posição da gente enquanto enfermeiro, né? A gente está no centro de um comando, minha gente, né? Nós, equipe de enfermagem, a gente está 24 horas ao lado do paciente, né? E é a gente que subsidia, nós é que subsidiamos o restante da equipe, né, que está assistindo o paciente. Então, é bom a gente ter esse olhar holístico, essa visão holística, é bom a gente também ter esse cuidado, sabe, de estar atento a tudo que diz respeito ao paciente e registrar. Então, é importante registrar, 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 e sempre colocar horário, nunca esquecer do horário quando você vai fazer um registro, né? Muitas vezes, assim, a gente vê, ou você é condenado por conta de um horário, ou às vezes você vai ser livre daquela punição, porque está lá o horário. Então, muitas vezes as pessoas, os profissionais esquecem disso, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre atento. O enfermeiro, ele tem que estar sempre atento ao trabalho do técnico, ele tem que supervisionar sempre. Sempre, 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 tá? Então, assim, a capacidade de observação. Apesar de tantas funções a serem realizadas, o enfermeiro ele precisa ter uma visão holística, é o que eu estou falando agora, né? Estar atento à equipe, às rotinas do setor, evitando perda de qualidade no atendimento e auxiliando no crescimento dos seus funcionários. Então, assim, acha que hoje, assim, se você percebe, né, tem alguém que está com problema pessoal, né? E aí você acha que só quem tem que resolver aquele problema é o coordenador do setor. Não, você é a primeira a abordar aquela pessoa. Tenta abordar aquela pessoa, depois disso você já vai levar o problema, já se filtrou alguma coisa, talvez você já até identifique a causa daquilo ali, e já vai levar para
Coordenador, olha, eu acho que fulano, acho que essa pessoa está precisando assim, assim, assim. Então, esse olhar, sabe? Então, isso você ajuda no crescimento dos funcionários, no crescimento do colega, do outro. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. Discernimento envolve competências necessárias, habilidades como sensatez e clareza para compreender situações, discrição e agir sempre de forma ética, sempre com ética. Então, gente, olha, discernimento sempre. A gente poder, como diz, ter que separar o joio do trigo, né? Então, assim, discernimento realmente é uma qualidade, assim, que a gente precisa, sabe? No dia a dia. Comprometimento. Estar em conjunto com sua equipe, definindo acordos que sejam bons para todos os envolvidos e respeitando-os, sejam eles escritos ou verbais, formais ou informais. E, gente, isso é o que a gente, o que chega na comissão de ética, né? Essas situações, né? Então, assim, é aquela velha história, gente, nunca vamos evitar essa coisa de, assim, bem essa linguagem simples, 2 pesos e 2 medidas. Então, a gente precisa evitar isso. A gente tem que ter transparência, né? Então, é muito fácil a gente liderar uma equipe, né? Desde que a gente tenha esse equilíbrio, esse discernimento, entenda um pouco, né? Saiba um pouco dos instrumentos, conheça os instrumentos legais. Não é difícil não, gente. Não é não. Agora sim, exige experiência, né? Existe a dedicação, que a gente tem que se dedicar, a gente tem que gostar do que a gente faz, né? Porque ser enfermeiro, ser técnico, a gente dentro, a nossa escolha com a enfermagem, né? É um dom, né? E assim, a gente tem uma entrega assim, é diferenciado de outras categorias, de outras profissões, gente. Então, eu digo que enfermagem não é para todo mundo, não. Então, se todas as profissões a gente precisa ter um dom, a gente precisa gostar, a enfermagem pode dobrar esse dom, pode assim, a gente ter que gostar mesmo, né, do cuidado, né? A gente tem que gostar de cuidar do outro, né? E esse cuidado exige o quê? O conhecimento técnico, científico, né? Exige, assim, o autoconhecimento, né? Então, aquela árvorezinha que a gente falou lá atrás, né? E, mais uma vez, a gente vai falar da liderança. Então, ter postura de líder, sendo responsável, conduzindo sua equipe, motivando para alcançar melhores resultados, valorizando habilidades, respeitando dificuldades, lógico, que às vezes a gente encontra, né? A gente tem pessoas que têm dificuldade em alguma situação, você identifica, mas ela se dá muito bem em outra situação, em outro local, né? Então, a gente vai ter que fazer um remanejamento. Você identificando isso, você coloca isso para a coordenação, olha, fulana tem habilidade para isso, mas assim, eu já acho que ela tem situação, ela já melhor ser total. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar, minha gente, essa visão holística. A gente precisa, né? Então, a gente tem que saber distribuir as tarefas para que não haja sobrecarga, né? E manter um ambiente, para a gente manter esse ambiente de trabalho saudável, né? Porque, como eu sempre digo isso, gente, a gente já trabalha num setor tão estressante, e a gente ainda vai adquirir, ainda vai arrumar para a gente mais conflitos, né? Então, a gente precisa, um para ajudar o outro, e a enfermeira, ela é o centro disso, se ela perceber que alguma coisa não está bem, em algum interrelacionamento, ela tem que chegar junto, ela tem que ter esse olhar, né? Essa sensibilidade, né? Detectar isso e sinalizar. Se ela puder resolver na hora, ela vai resolver, mas ela sinaliza para a coordenação, né? De forma como, ou chegando junto, falando com a coordenação, ou então pode registrar também livro, né? Fatos ocorridos. A gente às vezes faz um registro, eu sempre digo, não precisa fazer tratados, não. Uma ocorrência, você pode fazer uma coisa simples, há tantas horas aconteceu isso, assim, 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 peço providências, né? Então, assim, não precisa ninguém fazer, assim, vai destrinchar a palavra por palavra do que foi dito. Não, a gente faz um consolidado, a gente resume aquilo ali, faz numa frase só, 2, 3, a gente consegue resolver. O importante é colocar o horário, quem foram as pessoas envolvidas, o que foi que aconteceu, como terminou aquilo, né? Então, assim, a gente precisa disso. Às vezes a gente quando chega na comissão, e a gente procura, não, vamos procurar o que foi escrito no relatório daquele dia, do plantão diurno, plantão noturno, de tal dia.
chega lá, quando vai olhar, não tem nada. Tem um rascunho lá, sabe, de alguma coisa que foi colocado, né? Não tem um modelo, não tem um padrão, não segue um padrão de um relatório, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa ter essa visão, né? A gente precisa sistematizar nossas ações, o que a gente faz, né? Enfim, é isso, e a gente vai seguindo, né? Vamos concluindo. Bom, pessoal, acho que eu espero ter sido entendida, compreendida, né? E, assim, mais uma vez, eu vou reforçar, né, tudo que a gente está falando aqui, né, a questão do enfermeiro como líder, né, que é, como eu já disse, que ele está no centro de um comando, que ele é aquela pessoa, é de uma importância para toda a equipe multidisciplinar. Então, assim, a gente sabe como precisa melhorar isso, né, esse nosso comportamento, né, por isso que a gente colocou, né, que não foi à toa, espero que vocês entendam o porquê da gente ter colocado, né, a comunicação e comunicação efetiva, né, e mediação de conflitos. Isso é uma reflexão da gente, é o que a gente sente, que precisaria, né, da gente refletir. A gente, comissão de ética, a gente está fazendo essa reflexão. Mas e vocês que estão ouvindo, que me ouviram, né? Eu espero, assim, que vocês também, eu tenho, ter me feito assim, que vocês tenham conseguido entender, né, que eu tenho conseguido passar a minha, como é que eu diria, se eu me comuniquei bem também, né, eu preciso, né, assim, se essa mensagem, se eu conseguir, se vocês se fizeram entender, né, essa mensagem que eu estou passando hoje para vocês, né, eu me preocupo muito com a questão da comunicação. Então, eu espero ter sido, né, a minha comunicação, espero ter sido entendida por todos vocês. Então, é isso. É o meu muito obrigado para todos, né, e espero, assim, que realmente eu possa contribuir, né, com todos vocês, né, esse momento também com as meninas. Mais uma vez, eu parabenizo o pessoal, né, dessa primeira webinar, o pessoal do bloco, né, são iniciativas super válidas, né, eu acho que vale a pena, né, e a gente vai continuar, tá bom? Meu obrigada a todas e até a próxima.